Sério mesmo? Vocês querem mesmo que eu falo isso? Eu vou falar então. Não vai ser bom, mano. Não sei o que aconteceu no tribunal virtual. Geral pensa que é Deus, cuidam da vida dos outros esquecendo do seu. Mas dos problemas da minha vida só quem sabe sou eu. Quem falou, quem bebeu, quem surtou, quem morreu, quem casou, separou, quem chorou, se vendeu. Se a roupa é curta tá mostrando e se cobrir se escondeu. Se engordou, se emagreceu, querem saber o que comeu. Zé Povinho digital, é esse seu nome. Olho gordo virtual que xinga depois some. Se alimenta de curtidas e tá sempre com fome. Nem cirurgia desgruda sua mão do smartphone. Isso aí não é moda, é um estilo de vida. Que esquecer da própria vida pra cuidar de outra vida. Esquece de viver, pro trabalho não vai, mas nunca esquece de pagar o Wi-Fi. A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim eles querem seu lugar. E o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aí eu sei que tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aí eu sei que tudo que eles querem é mais like. Desculpa, mas preciso dizer, ninguém sente inveja de você. Nem tudo é recalque, fazer o quê? Você tem que ser o sol pro mundo girar em torno de você. Peraí, silêncio no tribunal. Julgamento em tempo real. Fala doce, sentiu. Sua sensação de poder é tão falsa quanto o seu perfil. Onde vivem? Isso eu não sei dizer. Gente assim não tem endereço. Tem IP, 1 terabyte de HD. Pena que seu cérebro não utiliza a memória do PC. Vou dizer pra você como você tem que ser. Faz de conta que nem viu, cê vai ver. Se a vingança é um prato que se come frio, isso é mole. O desprezo é um prato podre que xinga. A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim eles querem seu lugar. E o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aí eu sei que tudo que eles querem. Bom dia, bom dia! Mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aí eu sei que tudo que eles querem é mais like. Ô mano, dá um gato pra esses vagabundos, mano. Cansei, ele cuida das 7 vidas do gato, esquece da minha. Pelo amor de Deus. Dá um gato. Deixa nós no bar. Não tem o que fazer. Tá feio, hein? Feião. Ó, Bom dia, bom dia, bom dia! não é legal isso que vocês estão fazendo. Eu só dou risada. Bom dia! Magic Morning começando hoje. E hoje a trilha sonora da nossa Magic Morning de hoje é uma música chamada Mais Like, do Projota com Carol Conká. Quem mandou essa música pra mim foi a Daisa ontem. E eu achei muito legal porque retrata muito do que a gente tá vivendo hoje. Eu não sei se você conseguiu ouvir aí muito bem, né? É uma música, ele é um cantor de rap, um jovem, né? Cantor de rap brasileiro. E ele fala um pouco sobre o que a gente tá vivendo hoje, da guerra de likes e do que o mundo, as pessoas querem mais likes, se é mais like, se é mais like, se é mais like, né? Aí ele fala o seguinte: não sei o que aconteceu. No tribunal virtual, geral pensa que é Deus. Cuidam da vida dos outros, esquecendo do que é seu. Mas dos problemas da minha vida, só quem sabe sou eu. Quem falou, quem bebeu, quem surtou, quem morreu. Quem casou, separou, quem chorou, se vendeu. Se a roupa é curta, tá mostrando. E se cobrir, se escondeu. Se engordou, se emagreceu, querem saber o que comeu. Cara, incrível isso, né, cara? Incrível. Não é bem isso que a gente tá vendo hoje, gente? Não é bem isso que a gente tá vendo hoje? Então, não importa o que você faça, vai ter quem goste e quem não goste, né? Se você tá com a roupa curta, por causa do empoderamento e você tem direito de cuidar do seu corpo, vai ter gente reclamando, dizendo que a roupa tá curta. Se você coloca uma roupa comprida, as pessoas vão dizer que a roupa tá comprida demais. Então, sempre vai ter alguém que reclama, né? Se engordou, é um absurdo engordar. Se emagreceu, querem saber o que você fez pra emagrecer. Zé Povinho Digital, esse é seu nome. Olho gordo virtual que xinga depois some.
se alimenta de curtidas e tá sempre com fome. Nem cirurgia desgruda sua mão do smartphone. Muito bom. Isso aí não é moda, é um estilo de vida. De esquecer da própria vida para cuidar de outra vida. Esquecer de viver, pro trabalho não vai. Mas nunca esquece de pagar o Wi-Fi. A vida é assim. Muitos vão te julgar, mas no fim, eles querem o seu lugar. O objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo, porque tudo que eles querem é mais like, mais like. E aí entra no refrão. Muito massa, né, cara? Muito massa. Nossa. E aí depois da segunda parte, vou ler só pra finalizar, que é a segunda parte seguinte. Me desculpa, mas preciso dizer, ninguém sente inveja de você. Porque hoje tem uma moda, né, uma guerra, uma batalha entre as invejosas, as inimigas, e ficam me monitorando porque tem inveja de mim, tal. Será mesmo que a gente é tão importante assim, que alguém fica ali de inveja da gente, né? Ninguém sente inveja de você. Nem tudo é recalque, fazer o quê? Você tem que ser o sol pro mundo girar em torno de você. Animal. Peraí. Silêncio no tribunal. Julgamento em tempo real. Falador se sentiu. Sua sensação de poder é tão falsa quanto o seu perfil. Que massa isso, né, cara? Que massa! No mundo que a gente vive com um perfil fake, com uma ilusão fake, com uma, né, aquela foto que mostra o único prato saudável que eu comi na semana. E aí eu bato foto naquilo e quem olha acha que eu só como aquele prato. Não vê o prato de brigadeiro que eu comi depois daquele prato. Então, essa vida com pequenos detalhes escolhidos a dedo projeta uma imagem irreal. Que mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam descobrindo, né? Isso que ele fala do perfil ser fake. Onde vive, hein? Isso eu não sei dizer. Gente assim não tem endereço. Tem IP. Endereço de IP, que é o endereço que a gente tem na internet, né, gente? Aqueles numerozinhos da sua conexão, hein? Tem 1 terabyte de HD, pena que seu cérebro não utiliza a memória do PC. Que é uma das minhas grandes brigas, né, gente? Que a gente trabalha aqui no Magic Morning, que é a gente poder sair do bicho e entrar no divino e poder acessar a nossa potencialidade de fazer coisas incríveis, né? E é uma briga feia que a gente tem, né, gente? Uma batalha, porque a gente tá nadando contra a maré da mediocridade humana. Hoje a gente vive uma celebração do medíocre, do pobre. Uma celebração daquilo que não tem profundidade, do raso. Bom, enfim, já vou comentar sobre isso. Cadê aqui? Vou dizer pra você como você tem que ser. Ó o padrão, né? Ditando o padrão, como é que você tem que viver, o que você tem que ser. Vou dizer pra você o que você tem que ser. Faz de conta que nem viu, você vai ver. Se a vingança é um prato que se come frio, isso é mole. O desprezo é um prato podre que se engole. A vida é assim. Muitos vão te julgar, mas no fim, eles querem seu lugar. O objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. Eles querem mais like, mais like, mais like. E no final ele fala, mano, dá um gato pra esses vagabundos, mano. Que assim ele cuida das 7 vidas do gato e esquece da minha. Muito bom, Projota! O nome do rapper é Projota, gente. E o nome da música é Mais Like, ok? Depois você pode curtir aí e tal. Obrigado a Daisy que mandou essa letra pra mim ontem. E eu achei espetacular. Ela já tinha mandado um outro também no outro dia, que é do menino. Outro dia eu leio outra música do Projota. O Projota tem umas músicas bem legais. Enfim, ia comentar uma coisa, não vou comentar. Certo, gente? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar nossa Magic Morning de hoje. Magic Morning hoje, número 40! 40, hein? Caramba! Escreve aqui embaixo a quantas Magic Morning você tá acompanhando a gente aqui. Escreve aqui. 1, 3, 5, 10, 30, 40...
Comenta aqui se você lembra de cabeça, quantas você está acompanhando. Imagino que não precisa nem lembrar de cabeça, porque provavelmente você já tem papel e caneta, né? Você já tem papel e caneta e você está anotando as ideias que a gente compartilha todos os dias aqui e os insights. E o objetivo da Magic Morning é ser o seu programa matinal, onde você começa com a energia lá em cima, mas não motivação boba, mas uma motivação intrínseca, que ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro, e com ferramentas para você poder enfrentar o seu dia da melhor maneira possível. A Magic Morning é a reunião das ovelhas negras da sociedade. Pessoas que quebram padrões, pessoas que criam o novo, pessoas que não seguem os modelos que não funcionam mais, em todas as áreas. Econômica, espiritual, social, emocional, psicológica, né, e física, e basicamente as pessoas que vão escrever como nós vamos viver o futuro a partir de agora, porque elas criam novos caminhos, né? Esse é o poder das ovelhas negras. Bom demais, bom demais, bom demais. Então, deixa eu dar uma olhada que a galera tá respondendo aqui, ó. Acho que umas 20, 35, 31, 15, 4 com hoje, diz o Fred. Olha, o Fred é novinho. Bom dia, Fred. Seja bem-vindo. Umas 30, diz o Marcos. 32, Flávio. Sarabá Araújo, umas 30. 40 todas. Vai, Val. Uhul! 28. Já foi um caderno todo. Hoje tem caderno novo. Diz a Rochelle Piccolo. Que legal. 30. Sou fã. Fala, Lid. Tudo bem? 25, 40, Adriana Belizia, 40. Ixi, muita gente. A Gé, 32. A Gé que acompanha um tempão, né, Gé? Eu lembro de você. Você e do seu namorado, que bom. 18, Renata, 39, 40. Ixi, gente pra caramba. Coisa boa, gente. Então, quero fazer você muito bem-vindo. E, na realidade, o grande bônus no Magic Morning é você ver um homem virar um homem das cavernas de novo. Cada dia. A minha barba é uma briga, né? É uma briga e a barba tá vencendo a briga, como alguém bem mencionou agora há pouco. Vamos ver até quando, né? A gente lutou tanto pra sair das cavernas e agora eu tô voltando pras cavernas, né? Tô voltando pras cavernas. Daqui a pouco você vai ver vai ser só a boca falando assim. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só. Na Magic Morning de hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais importantes que a gente precisa ter como líder, né? Hoje em dia. É uma ferramenta que muitas pessoas acabam não sabendo que existe, não sabendo como utiliza e, às vezes, utilizando fragmentos dela do jeito errado. E acabam perdendo a oportunidade de ser um líder muito mais eficaz, de ser uma mãe mais eficaz, de ser um pai mais eficaz e, obviamente, um criador desse novo futuro que a gente precisa, né, pós-coronavírus. Lembrando que o tema da Magic Morning, de toda essa temporada da Magic Morning, tem sido combatendo o vírus da crise. E a gente fica geralmente 2 horas aqui ao vivo, então prepara papel e caneta, que vai ter bastante coisa pra gente falar hoje, ok? Vamos lá então, começando hoje. Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu colocar aqui, Magic Morning número 40. MM40. E o tema que a gente vai falar hoje é como contar histórias do jeito certo. Como contar histórias do jeito certo. Então vou colocar aqui. Como contar histórias. E esse é um negócio que quase toda aula eu sinto que vocês comentam, perguntam. E eu percebi que eu nunca tirei tempo para poder falar sobre isso mesmo, sabe? Então acho que hoje vai ser bacana pra gente explicar um pouco mais como é que você pode colocar isso aqui. Alguém se interessa por isso, gente? Alguém se interessa sobre esse assunto? Vamos lá, fixar comentário, foi. Muito bom! Muito bom. Vamos começar com uma história. Vamos lá. Você já percebeu que toda Magic Morning eu começo com uma história? Toda Magic Morning eu começo com uma história. Só que eu nunca expliquei pra você por que eu começo com uma história. E eu vou explicar agora. Então hoje vai ser meio que uma engenharia reversa do que a gente tem feito nos últimos 20 anos, que eu vejo que funciona com grandes marcas. E eu quero trazer algumas coisinhas simples que você pode aplicar. Não importa o tamanho do seu negócio. Não importa quantos
fãs você tem, ou o tamanho da sua audiência, né? Hoje em dia todos nós somos um canal de mídia por causa desse negócio aqui, né? Todos nós, a gente precisa aprender a se comunicar do jeito certo, né? No nível de comunicação que a era digital exige. Então, eu quero começar contando uma história. Por quê? Eu quero explicar pra você por que eu quero contar uma história. Durante muito tempo, o ser humano teve várias tecnologias que ele não entendia muito bem como funcionava. Poucas pessoas tinham acesso a isso. Uma delas era a hipnose. A hipnose, ela trabalha com o subconsciente da nossa mente, né, nosso aparato psíquico, e ela consegue acessar blocos de informação que normalmente a gente, num estado que não está no estado de transe, não consegue absorver. E ela não começou hoje, ela existe há milênios de formas diferentes. A hipnose vinha através da música, a hipnose vinha através da batida, as danças tribais. Quando a gente ficava dançando a dança da chuva, sabe aquela percebe que entra num ritmo a batida. Tá vendo? Obviamente não seria uma música que faria sucesso no Spotify hoje em dia, mas a raiz tá lá. Muitas músicas que fazem sucesso hoje tem essa batida marcante, batida rítmica, né? E a gente ficava, horas dançando ali, horas. E aquilo colocava a gente num estado de transe. No estado de transe. E por que é o transe, né? É o trânsito, é o estado entre o consciente e o inconsciente, né? E o subconsciente. E a gente ficava naquela batida, a gente ficava naquilo ali e entrava numa loucura da nossa cabeça, em grupo, geralmente, onde a gente conseguia fazer coisas que normalmente a gente não faria no estado normal, aqui batendo papo com você. Isso acontece porque com a música você consegue colocar muitas pessoas no mesmo padrão de atividade mental. Se a gente colocar sensores, né, na cabeça da pessoa e monitorar a atividade mental, a gente vai notar que conforme a música vai andando, as pessoas vão entrando no quê? No clima. O que é entrar no clima? É você entrar no mesmo padrão de atividade. E a gente vai conseguir ver que no cérebro das pessoas, vai ser acionada as mesmas áreas da mente, na mesma sequência, dependendo do momento que está acontecendo. E isso é uma atividade muito profunda e ela é milenar, ou seja, não se inventou agora. A gente tem isso desde a época que a gente estava nas cavernas, né? Essa parte do ritmo, com quem que eu tava conversando? Com o Murilo. Vocês assistiram, né, a Magic Morning que eu falei com o Murilo. E o Murilo falou uma coisa muito legal, que ele tem uma teoria do poder da música, que a gente teve períodos pré-históricos, né? Quando a gente morava nas cavernas, a gente saiu do período da pedra lascada, que foi um período que a gente viveu. Por quê? Porque o cara tinha uma pedra e ele começou a bater na pedra para criar o ritmo. O ritmo. Você já percebeu na batida da música? A batida, porque se batia no instrumento antes. Ele foi batendo, foi aquilo que lascou a pedra. E a gente entrou na era da pedra redonda, né? E aí criou-se uma série de novas ferramentas e tudo mais. E dali a gente foi para as próximas fases. Então ele brinca que a pedra lascada aconteceu porque alguém estava tentando fazer música. Bater a pedra num ritmo, né? Para fazer música. Então isso é muito, muito profundo. Quando a gente começa a contar uma história para qualquer pessoa, e a pessoa vai acompanhando você através da sua história, sabe o que acontece com o cérebro dessa pessoa que está te ouvindo? Ela começa a se... existe um fenômeno que acontece, que é o teletransporte narrativo. Anota isso, gente. Teletransporte narrativo. Que é a pessoa começa a esquecer aonde ela tá, o que ela tá fazendo, o que ela tá vestindo. Ou seja, eu deixo de estar presente no momento para estar presente no momento da narração que tá acontecendo. E quando eu vou ouvindo uma história, eu esqueço tudo, eu esqueço e eu fico focado naquela história. Por que isso é tão poderoso? Porque tá dentro da gente há muito, muito, muito tempo. Muito tempo. A gente tem uma programação energética e fisiológica do nosso DNA, está programado para responder a isso. É a maneira como o nosso cérebro opera, né? Ele funciona assim. Então quando você dá os elementos necessários para ele, né? Você dá a comidinha que ele precisa,
ele vai responder da maneira que você espera. Então é muito interessante, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente entender como a gente funciona e como a gente responde, né, a diferentes estímulos. Então, se a gente colocasse um sensor na cabeça das pessoas, quando você está contando uma história, as pessoas começam a acionar o cérebro na mesma ordem e tendo as mesmas reações como você. Muito parecido com o que acontece com a música. Você quer ver um exemplo? Quem nunca esteve, ou melhor, quem já foi num cinema, que talvez a gente não vai voltar no cinema tão forte, né? Quem já foi no cinema e tava rolando uma cena no cinema daqui a pouco que do nada aparece um monstro, né? Ou dá uma reviravolta na história e todo mundo faz... ao mesmo tempo, todo mundo no cinema faz, né? Ou a grande maioria das pessoas faz. Por que as pessoas reagem, riem ao mesmo tempo, choram ao mesmo tempo, se assustam ao mesmo tempo? Sincronização de atividade mental. E uma das ferramentas mais poderosas para poder conseguir fazer isso chama-se histórias. E eu já trabalhei isso com mais detalhes com os alunos do Freedom esse ano. Expliquei mais detalhes para ele. Então, se você observar hoje, quando você faz uma postagem no seu Instagram, na sua rede social, ou você faz uma live, o que acontece? Tem várias pessoas assistindo você. E essas pessoas estão fazendo um monte de coisa diferente. Um tá brincando com o filho, o outro tá arrumando o carro, o outro tava pagando um boleto, o outro tá cozinhando. Então, assim, as pessoas estão fazendo um monte de coisa. E ela não vai parar para prestar atenção no que você tem que falar se você primeiro não colocar ela num padrão de atividade mental propício para apreciar o que vai ser entregue para ela. Você já tá vendo onde é que eu vou chegar, né? Se você não preparar, ela não vai entender. E não vai entender o valor. Daqui a pouco ela entende 5%, 10%, 20%, mas não vai entender a importância daquilo que você está falando. Por isso, a grande maioria das marcas são ignoradas, porque elas não têm a capacidade de despertar o interesse e a atenção das pessoas. E uma das ferramentas mais importantes para conseguir fazer isso hoje chama-se contar histórias. Por isso que eu decidi falar sobre isso hoje. Como ovelha negra, você não tem como ser um líder que vai liderar um movimento se não souber despertar a atenção do seu mercado ou da sua equipe e direcionar essa atenção para um ponto relevante, importante, que normalmente as pessoas não estão vendo. Então, esse é o poder disso. Nos últimos anos vem se falando muito de storytelling, né? E eu confesso pra vocês, eu não estudei muito storytelling, eu sei um pouquinho do que eu vi aqui numa palestra e tal. Eu nunca peguei um livro de storytelling pra ler. Então, o que eu vou falar pra vocês, talvez tenha alguma coisa de storytelling, e se tiver, eu não sei, porque genuinamente o que eu tô falando, eu não estudei, tá? Mas tem muito a ver com o que eu acredito e com o que a gente estimula que as nossas marcas têm que fazer, tá? Pra poder ganhar relevância hoje em dia. E como a gente vem da era industrial, onde um monte de empresa tá gritando compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim, perdeu-se um encanto. E as marcas não sabem mais encantar. Os empreendedores, as pessoas, não sabem mais encantar. E olha que profundo quando a gente fala isso, né? Encantar o cliente. Você já parou pra pensar o que significa encantar o cliente? Encantar vem de estar dentro de um canto, um cântico, né? De estar cantando, porque quando eu canto com alguém, eu tô dentro do movimento. Se você pegar um show de uma grande banda e você tem 10, 20 mil pessoas, bom, o Fator X Live tinha quase 10 mil pessoas no Fator X Live cantando junto as músicas. No final do evento eu toquei violão e tal, foi incrível, né? Foi um show, assim. E o evento, né? Não o cantor, esse não foi show. Mas quando você pega 8 mil pessoas cantando ao mesmo tempo, pulando ao mesmo tempo para se divertir, a gente fez umas brincadeiras e tal. Cara, é uma energia tão incrível. Quem tava lá sabe do que eu tô falando. Quando você vai num show de uma banda grande que tá tocando e as pessoas estão chorando e cantando ao mesmo tempo, se a gente tivesse uma máquina para poder mensurar, você ia ver o padrão mental de todo mundo funcionando. E olha só que interessante, as marcas não sabem mais colocar os clientes para cantar em uníssono, ou seja, cantar juntos, como se fossem sincronizados.
as marcas não sabem mais fazer isso com o mercado. Elas perderam a habilidade de cantar e de despertar o desejo por cantar, porque focam somente em vender. Compra de mim, compra de mim, compra de mim. Por isso que a gente tem um mercado mais pobre. E por isso que esse movimento que a gente faz, né, de diferenciação com as ovelhas negras é tão forte. Porque a gente precisa resgatar isso. Hoje a gente tem a gente tem um mercado focado somente no relacionamento transacional, né? Que é compra e venda, compra e venda, compra e venda. E aí, gente, foi onde o capitalismo degringolou, né? E começou a ir pro buraco. A gente não pode ser assim. A gente tem que ter tribos unidas pelo mesmo canto. Essa talvez seja uma das maiores responsabilidades das marcas hoje em dia. Tribos unidas pelo mesmo canto. Ou seja, você propõe um canto que as pessoas acreditam e elas querem reviver e reviver e rever porque elas se sentem mais preenchidas ao encontrarem outras pessoas que pensam como ela. E se você para pensar, toda empresa, você que tem 2 funcionários e está ouvindo aí hoje, né? Essa Magic Morning, você está incluso nessa. Toda empresa é um cantor. Você precisa criar uma música, colocar essa música para fora no mercado e ver se as pessoas vão cantar, se vão se conectar, se vão indicar, se vão repassar. Quantas vezes por dia as pessoas vão querer ouvir essa música que você está propondo? E essa música, esse canto, vai permitir você encantar o cliente de modo a colocar todo mundo em uníssono cantando ao mesmo tempo. E aí você começa a fazer diferença no mercado. Daí vem a palavra encantar. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Você consegue entender por que hoje tem tanta marca que é ignorada e acaba acreditando que a saída é dar desconto? E você que está aqui pela primeira vez hoje, é importante você aprender. Nós somos completamente contra dar desconto. Dar desconto é uma confissão de incompetência. Como eu não sei, ou não quis pagar o preço para encantar você, eu vou fazer o mínimo possível e você vai dar o mínimo possível e a gente vai embora, depois você procura outra pessoa e eu procuro o próximo cliente, sabe? A gente não vai progredir como humanidade assim, né? Isso separa as pessoas em vez de unir as pessoas. Então, as empresas que não sabem encantar são obrigadas a dar desconto. E isso eu não quero que aconteça com você. Ok? Faz sentido? Sim, total, legal. E por isso a maioria das empresas hoje é ignorada, porque ela não tem essa capacidade, ela não sabe, ela está somente tentando vender uma coisa. Legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que tem que ter nesse canto, Pedro. Lançar essa música, então, lançar essa música que eu preciso lançar, quer dizer que eu vou ter que contratar uma banda, vou ter que ter um violão, não tô entendendo, vou fazer um jingle pra minha marca. Não, gente, eu tô falando no sentido simbólico, né? É uma simbologia. Ontem alguém falou uma frase muito legal aqui na Magic Morning, que as parábolas são o idioma dos deuses. Parábolas é o idioma dos deuses. Muito poderoso isso, né? Parábola é o idioma dos deuses. Então, muito do que eu falo aqui é uma parábola. É uma simbologia e você vai extrair o sentido que faz pra você, tá? E vai ter sentidos diferentes para pessoas diferentes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da ideia. E a ideia, quando a gente lança uma ideia pro mercado, ela pode fazer uma diferença brutal. Steve Jobs, todo mundo que conhece aqui, que tá aqui conhece o Steve Jobs, né? Provavelmente você tá olhando para um produto de Steve Jobs agora, um iPhone, um iPad, né? Um computador, que foi o que criou a linha de smartphones, né? O Steve Jobs, quando ele pensou, teve uma visão lá nos anos 70, em criar o microcomputador pessoal. Naquela época não tinha, as pessoas não tinham computador em casa. Computador era uma sala enorme, era uma máquina que ocupava uma sala, né? Cheio de transistores e válvulas e tudo mais, que só grandes empresas tinham. Só grandes empresas. Era muito, muito caro. E quem era o grande vendedor de computadores na época?
uma empresa chamada IBM. Você deve conhecer, né? E a IBM, ela era como se fosse assim, o Google, a Amazon hoje em dia. Era a grande, toda poderosa empresa, né? E aí, eles foram lá e ofereceram a ideia, né, pra IBM. Falando, vem cá, quem sabe a gente não faz um computador pessoal para as pessoas terem em casa. Aquilo era tão absurdo, tão diferente, tão deslocado do momento que eles estavam vivendo, que os executivos deram risada. E um dos executivos da IBM, que é o Watson, né? Que hoje é o nome do supercomputador da IBM, em nome dos fundadores da IBM, ele tem uma frase famosa dele que ele falou, que é o tamanho do mercado para computadores no mundo é de 5 computadores. E o que ele quis dizer com isso é que não tem mercado para isso. As pessoas não vão querer gastar dinheiro num computador. Olha só, que loucura. E o Steve Jobs falou, não, vão querer sim. Só que o problema é que eles não vão querer comprar esse computador que vocês estão vendo, que é um computador gigantesco, que é um computador absurdo, né? Essa era a visão do Steve Jobs. O Bill Gates, ele tinha uma visão de software, que era, ele via que o computador tinha potencial e ele queria colocar um software dentro do computador. A visão do Steve Jobs era de hardware. Era de montar o computador físico, né? Com as peças, com as placas e tudo mais. E aí, ele teve essa visão de colocar isso. E a galera não acreditou. Então, o que ele fez? Foi pra garagem dele com o Steve Wozniak, que é o sócio dele na época, né? E começaram a montar eles mesmos, soldando um por um, peça por peça, placa por placa, para começar a vender esses computadores. E eventualmente as pessoas começaram a querer e foram indo, foram crescendo. E hoje, basicamente, você com certeza tem um computador em casa, né? Ou se não tem, você tem um smartphone, que é um neto do computador, não é filho, é neto do computador. É resultado direto do computador. Então, olha que interessante. Olha o poder de uma ideia. E a ideia do Steve Jobs era, cara, vamos colocar um computador em cada mesa das pessoas. Vamos colocar um computador em cada mesa de cada família do mundo. Porque com um computador, você consegue fazer coisas incríveis. Aí, as pessoas diziam assim, peraí só um pouquinho, Pedro não, Steve, eu não tô te entendendo, cara. Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio de computador? Porque pra que eu vou querer um computador? O meu filho já tem a enciclopédia Barça. Todas as informações que ele precisa estão na Barça. Né? Ali, eles não são... Pra que eu vou usar um computador? Olha que interessante. Olha se não é parecido com você. Que quer vender algo, um produto ou serviço para alguém, e o seu cliente não vê valor naquilo. Ele não entende o poder daquilo. Ele não entende como que aquilo funciona de verdade. E aí, ele chega para você e fala, o que eu vou fazer com esse negócio aí? Se eu não tenho o poder de poder oferecer para as pessoas, né? Se eu não tenho o poder, de fato, mostrar para as pessoas o que é que eu quero, o poder daquilo que eu estou oferecendo, de um jeito que ela entenda, ela não vai nascer sabendo aquilo. Ela não vai nascer sabendo. Então, o meu papel é poder explicar para as pessoas aquilo. É poder explicar a diferença entre você conseguir tirar proveito da Barça e você tirar proveito do computador. Só que é algo novo, a galera não nasce sabendo isso, né? É algo novo, a galera não nasce sabendo. Então, o que acontece? Se eu conseguir hoje em dia, trazer uma ideia tão inovadora, tão diferente para as pessoas, de modo que as pessoas consigam entender o valor daquilo, aí eu saio na frente. E quem sabe eu não posso fazer uma diferença no mundo como o Steve Jobs fez. Vou resumir essa história agora, só para você entender o contexto e a importância disso. O Steve Jobs foi dar uma entrevista na televisão, e aí falaram assim, estamos aqui com um jovem empresário, um menino jovem, né, que está fazendo um sucesso muito grande, porque ele lançou um tal do negócio chamado computador pessoal, era uma nova categoria. Em vez de ter um computador gigante de mainframe das empresas, ele fez um computador pequenininho para caber na sua mesa. Estamos aqui com o Steve Jobs, que está lançando um computador pessoal. Steve, conta pra gente, como é que é esse negócio de computador? Por que eu quero ter um computador em casa? E adivinha o que o Steve fez? Você acha que ele abriu uma planilha e começou a mostrar o cálculo de como um computador era bom?
Você acha que ele abriu uma apresentação do PowerPoint e começou a mostrar o design do computador para mostrar como era bom? O que ele fez? Para poder mostrar o valor de algo que o cliente dele não entendia, que não nasceu sabendo, usou histórias. E olha a história que ele usou. Ele falou o seguinte: o computador, pessoal, é o seguinte. Existe um estudo sobre o nível de eficiência de deslocamento dos animais na natureza. Um estudo aí que uma universidade fez. E é muito interessante porque eles pegaram todos os animais que a gente conhece e pegaram e fizeram um ranking daquele animal que consegue fazer o menor esforço para se deslocar a maior distância possível, né? O nível de eficiência de deslocamento de um animal. E começaram a analisar vários animais, né? O cachorro corre rápido, o cavalo corre rápido, né? E foi indo. Lá na 100ª posição, ele citou um exemplo lá, tem a tartaruga. A tartaruga faz um esforço enorme para andar poucos centímetros. E lá, na primeira posição, tem o condor. Porque o condor, ele abre as asas e ele faz quase zero de esforço e ele consegue se deslocar, às vezes, centenas de metros de deslocamento por causa disso. E o homem tá ali na posição 20 e poucas, né? Quando ele caminha ou corre, 20 e poucas. Quando você dá uma bicicleta para o homem, ele senta em cima de uma bicicleta e ele começa a pedalar, ele sai da posição 20 e poucas, não lembro agora de cabeça, mas por aí, tá? Ele sai da posição 20 e poucas para a posição 6 do ranking. Ele é o mesmo homem. Só que agora ele tem um pedaço de tecnologia que permite ele alcançar distâncias muito maiores, fazendo muito menos esforço. É muito mais eficiente o gasto dele do que se ele estivesse caminhando. E ele sobe no ranking. O que o computador pessoal faz é isso. O que o computador pessoal faz é trazer para você a oportunidade de você conseguir fazer coisas que sozinho a sua mente não vai conseguir fazer. De fazer pinturas, de fazer cálculos, de fazer projeções, de fazer apresentações, de fazer uma série de coisas. Então, você na sua casa com seus filhos conseguem fazer coisas que parecem sobre-humanas usando um computador e sem computador não consegue fazer. E aí a galera bateu palma. Estavam diante de um bruxo, de um cara que trazia superpoderes que as pessoas não tinham aquele superpoder. Como é que é possível isso, cara? Por quê? Porque ele usou o poder da história para conseguir explicar o que estava rolando. Esse é o poder da história, né? Interessante isso, né, gente? Muito interessante. Então, eu tô contando essa história do Steve Jobs, contando uma história para você perceber que ele era excelente em contar histórias, assim como os maiores líderes do mundo são excelentes em contar histórias, porque isso, né, aciona todas essas áreas do cérebro, as pessoas prestam atenção e tudo mais. O poder da ideia, eu tô falando do poder da ideia, né? Por que o poder da ideia do Steve Jobs era interessante? Porque ele estava propondo algo novo que o mundo não estava acostumado a ouvir e que resolvia um problema. Ele estava propondo uma nova maneira de resolver um problema que o mundo não estava acostumado a acompanhar. Isso era muito poderoso, né? Esse é o poder de uma ideia. E toda a história, na realidade, ela tem que se propor a divulgar uma ideia. Quer ver alguns exemplos de ideias simples que eu anotei aqui antes da gente começar a Magic Morning? Lula livre. Movimento Lula livre. E nesse instante tem gente batendo palma e tem gente vaiando em casa, né? Porque eu sei que divide a galera. Lula livre. Percebe que o Lula livre, o movimento do Lula livre, não é uma... É uma ideia. É uma ideia onde você mostra que... Peraí, mas o Lula, ele tá preso? É verdade. Por que ele tá preso? Será que é justo ele tá preso? Será que não é justo? Né? E aí o Lula foi solto da prisão e tudo mais e tal. Se você for pensar, o Lula, ele não tá livre. Ele tá como se fosse uma condicional. Ele ainda tá atrelado ao que tá rolando. Tá respondendo ao processo, mas ele não tá livre. Ele não é um homem livre, né? Ele é um homem que foi permitido não estar na prisão enquanto o processo tá rolando. Então, olha o poder de uma ideia. São duas palavras. Lula, livre. Lula, a pessoa que tem todo um conceito por trás, e livre, liberdade, tal, não tá, tal. Só essas duas palavras geram uma discussão enorme. Isso é o poder de uma ideia, tá? Lula livre. Outro exemplo, mito. O Bolsonaro, mito. Por que chamam mito? Mito é alguém que tem poder sobre-humano. Mito é uma história que alguém viu ou ouviu e vai repassando e repassando. É um conto, um acontecimento que vão contando. E os mitos vêm de histórias que ouviram falar de coisas sobre-humanas, né? Da mitologia, como eu já falei várias vezes aqui e tudo mais. Isso é o mito. Então, quando você
E o mito, quando ele é contado muitas vezes, ele vira uma lenda. E agora já nem se sabe mais quem falou, onde começou, virou uma lenda, né? E como a gente tem várias lendas hoje na sociedade. Então, quando você atribui a palavra mito, isso dá poderes míticos, daí a palavra mito. Poderes míticos, poderes sobre-humanos à pessoa que está atrelada ao nome mito. E parece que a pessoa consegue fazer coisas incríveis. Então, olha o poder disso. Dilmãe. Peguei exemplo, só exemplo bom. Só exemplo top da Magic Morning de hoje, né? Dilmãe. A Dilmãe é outro exemplo de uma ideia. A Dilma, ela é mãe. Ela é cuidadosa. Ela protege os pequenos, protege os desamparados, protege os mais necessitados. E eu, como já viajei pro Nordeste várias vezes, eu consigo ver lá no Nordeste uma realidade que quem não mora lá não sabe. Cidades pro interior, assim, que e dá para entender a admiração que os governos antigos geraram e despertaram lá, porque, gente, as pessoas, assim, não tinham nada. E a ajuda do governo faz toda a diferença. Muitas cidades são sustentadas, a economia é em cima do Bolsa Família. Então, olha o poder da ideia. A Dilma, ela quer cuidar dos filhos, é uma mãe. Quem que não ama uma mãe? A mãe, ela não é egoísta, a mãe não namora com o marido, a mãe não vai no banheiro. Você já parou pra pensar nisso? Ninguém para pra pensar na mãe desse jeito. A mãe é uma coisa absurda de amor, de profundidade, de não sei o quê. E aí você atribui o poder de uma ideia àquela pessoa. Dilmãe. Outro exemplo, Revolução Francesa. Revolução Francesa, eu falei bastante sobre a Revolução Francesa no Fator X Live de 2019, que a gente falou sobre como liderar o movimento, né? E lá, basicamente, foi o fim da monarquia absolutista, ou seja, o rei mandou. Aquela monarquia dos reis, e que eles mandavam em tudo, o povo se revoltou, não queria aceitar mais. E a proposta da Revolução Francesa, que aconteceu em 1780, né, 1789, o que aconteceu foi o lema, que eram 3 valores que eles defendiam: liberdade, igualdade e fraternidade. Não tem ser humano no mundo que não vai concordar que são 3 coisas positivas: liberdade, igualdade e fraternidade. Você concorda comigo? Igualdade. É justo uma pessoa ter privilégios e a outra não ter? Não é justo. Então, igualdade. Fraternidade, ou seja, cuidar do próximo, estender a mão, ter uma sociedade onde um ajuda o outro. Quem que não vai querer isso? Todo mundo vai querer isso. Fraternidade. Igualdade, liberdade, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade é o valor fundamental do ser humano. Todos nós queremos ter liberdade, ser livres, né? E é a base da felicidade, da evolução e tudo mais. Então, o poder da ideia. Com essa ideia dessa tríade, né? Esses 3 elementos, eles influenciaram. A Revolução Francesa começou em Paris, e a ideia era tão revolucionária que vários outros países começaram a ir para lá, pessoas começaram a querer apoiar essa ideia para, né, o fim da monarquia, e teve um efeito contrário, porque na Europa, em volta, os outros países, com medo disso, fortaleceram a monarquia. E aí entrou Napoleão Bonaparte, que era o estrategista, e ele entrou para libertar o povo, né? E acabou virando um ditador depois, mas ele usava esse lema durante muito tempo: liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, e para finalizar, fique em casa por sua família. Você ouviu essa frase recentemente? Fique em casa por sua família. Ou seja, olha o poder da ideia. Ficar em casa agora e respeitar o isolamento, tem uma diferença entre isolamento e quarentena, né? Isolamento é a gente estar em casa quietinho. Quarentena é você já estar doente, ninguém pode ter contato com você, né? E a gente tá em isolamento, e respeitar o isolamento é para proteger a sua família. Porque quando você vai pra rua, você pode ser infectado e trazer para dentro da sua família, né, o vírus do coronavírus, e aí é um problemão. Então, poder da ideia. Faz sentido isso, gente? Você consegue ver o poder que uma ideia tem, e olha como uma palavra ou 2 palavras pode fazer a diferença total para a pessoa aceitar, parar para ouvir você, e a pessoa não parar para ouvir você. Esse é o poder de uma ideia. A grande maioria dos negócios e marcas hoje são empresas genéricas, porque não tem uma ideia. Não tem algo para passar para frente. Não tem algo que a pessoa ouve e fala: caraca, que legal isso aí, cara, eu quero saber mais. Não tem. A pessoa replica uma ideia de outra pessoa. Você é mais um negócio. Um negócio genérico, por definição, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível, barato. Eu te entrego o mínimo e eu cobro o mínimo possível.
Quando eu entendo que o meu negócio existe para poder fazer uma diferença no mundo com algo que eu acredito, eu começo a buscar incessantemente qual é a ideia que eu quero passar para frente, que eu quero jogar para o mundo, qual é a canção que eu quero compartilhar com o mundo que vai fazer as pessoas se conectarem. Que vai fazer as pessoas se conectarem. E essa ideia, ela vem da minha busca pessoal, como pessoa, de fazer algo que faz diferença. De fazer algo que eu me importo. De fazer algo que eu acredito. E essa ideia é o que vai conectar as pessoas em volta da minha marca. Essa ideia é o que vai fazer com que as pessoas levantem e vão à luta, né? Mãos em armas, para poder defender aquilo ali, porque ela se identifica com aquilo. Você nota a diferença entre esse papo que a gente está tendo agora e... Galera, vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. O negócio é o seguinte, o negócio é fazer Black Friday. Nossa! Black Friday é top. Faz o seguinte, pega o seu produto que tem aí, dá 50% de desconto, diminui a sua margem, mas você vai ganhar no volume. Olha que baita negócio. Você consegue perceber como a falta desse entendimento é o que faz com que a gente tenha um mercado pobre? Porque ao invés da gente ter um batalhão, né, ou um exército de ovelhas negras pensando qual é a diferença que o mundo está precisando, como é que eu posso criar algo novo que vai despertar interesse para o mundo? Realmente eu tô trazendo algo novo para o mercado, uma ideia nova para o mercado. Eu não gasto tempo fazendo isso, eu gasto tempo pensando em dar desconto, pensando em baixar o preço, pensando em como é que eu vou vender mais barato, como é que eu vou, sei lá, né? Vou usar de hipnose, vou usar de técnicas de manipulação para fazer a pessoa comprar de mim. Gente, não precisa nada disso. Nada disso. Se você tem uma ideia realmente nova, você começa a fazer diferença real no mundo. E as pessoas que vão se conectar com você. Quem ouvir aquilo e é para se conectar, vão se conectar. E a coisa vai embora. Por que eu tô falando do poder de uma ideia? Porque contar histórias não é você falar de um jeito bonitinho. Não. O objetivo de eu falar desse tema que a gente está falando hoje, de contar histórias, é porque eu quero que você entenda que a história, ela é uma ferramenta. Que a história, ela é um meio para um fim maior. Ela não é um fim em si mesmo. O objetivo de contar histórias não é para você vender mais. É para você conseguir divulgar a sua ideia, o seu ideal. E essa ideia vai propagar como um vírus e vai se divulgar, e quem se conectar vai chamar um outro amigo, que vai chamar um primo, que vai chamar uma sobrinha, que vai chamar uma chefe, que vai chamar 3 colegas, que vai mandar para um grupo do WhatsApp, e aí a coisa começa a ganhar proporção. E ninguém fala disso. Todo mundo fala de como fazer anúncio, como fazer aquilo, como dar desconto, como diminuir os seus custos. Tudo bem, gente, é importante. Mas se eu não tenho clareza disso que a gente está conversando hoje, sinceramente, não é o resto que vai salvar você. Não é o resto. Se o mercado não olhar para mim e falar para o seu mercado e falar, cara, essa empresa merece estar viva. Essa empresa é digna de continuar viva, porque o que eles defendem é muito forte. E eu vou fazer a minha parte. Aí o jogo vira, gente. O jogo vira. Se eu não tenho essa clareza, eu posso perder o tempo que eu quiser falando de todas as outras técnicas de nível técnico e tático, mas se eu não falar de estratégico, alinhar o estratégico primeiro, é só perda de tempo. Faz sentido, gente? Escreve aqui pra mim, faz sentido. Aqui embaixo, pra eu saber se a galera tá conseguindo acompanhar. Uma boa ideia. Tá, Pedro, mas o que faz uma boa ideia então, né? Uma boa ideia, ela tem que ter 3 elementos. E depois eu vou dar os 3 passos pra você, tá? De como contar história. Mas o coração... Lembrando, histórias existem para propagar ideias. Histórias existem para propagar ideias. Se eu não tenho essa clareza, eu não vou usar a história, eu vou usar a história do jeito errado, tá? É só uma ferramenta para propagar essa ideia. E eu posso entrar mais fundo numa outra Magic Morning mais sobre como encontrar a sua ideia original, tá? Mas isso não vai parar você.
Provavelmente com o que você tem hoje, já dá pra você fazer um impacto muito maior, seguindo os passos que eu vou dar agora, tá? Relaxa, não fica nervoso. Uma boa ideia precisa de 3 elementos. Só pra finalizar essa parte da ideia. 3 elementos. Primeiro elemento. Ela foge do padrão atual. Anota aí, gente. Ela foge do padrão atual. Ou seja, essa ideia, assim como a ideia do Steve Jobs que eu estava falando, ela não é mais do mesmo. Ela não é uma melhoria incremental de leve um pouquinho a mais do que já tinha. Não. Ela mostra um ângulo novo, um ponto de vista novo. Ela mostra uma explicação, que é o que eu vou dar agora no segundo ponto, diferente. Então, ela foge do padrão atual. E o primeiro ponto é você analisar o que é o padrão atual do meu mercado, né? Qual é a explicação que está todo mundo utilizando? Qual é a solução que está todo mundo utilizando? Se eu tenho um salão de beleza, todo mundo fala que é importante você usar, você tá bonita por causa da sua autoestima. Tá bom, eu posso usar isso? Posso, mas não é uma ideia original. Eu estou reforçando uma ideia que está todo mundo usando. E quanto mais gente usa aquela ideia para vender, mais ela deixa de ser especial, né? Ela deixa de ser única. E a pessoa vai querer pagar mais barato pra você. Porque, olha, autoestima por autoestima tem outro salão que tá fazendo. Tem 300 salões oferecendo a mesma coisa. Então ela tem que fugir do padrão atual. Número 2. Ela traz uma explicação. Número 2, né? A segunda característica de uma boa ideia. Ela traz uma explicação. Ou seja, ela responde uma pergunta que as pessoas querem saber. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber o que está acontecendo com isso aqui. Então ela traz uma explicação nova sobre aquilo, né? De um jeito que as pessoas geralmente não fazem. Galileu Galilei. Eu sou completamente apaixonado por Galileu Galilei. Há 500 anos atrás, ele criou fundamentos da astronomia, que até hoje é a base do que a gente usa, há 500 anos atrás. E eu já contei a história dele várias vezes. O que ele naquela época viu uma coisa que eles acreditavam chamado heliocentrismo. E quem é aluno do Reborn aqui sabe do que eu tô falando, porque no primeiro módulo eu conto essa história, né? O heliocentrismo era o geocentrismo. O geocentrismo era, o mundo acreditava na época que o universo, né, o sistema solar pelo menos, girava em torno da Terra. Então a Terra é o centro do universo e tudo gira em volta da gente. E tem a ver com a letra do Projota que a gente viu hoje, né? Que ele fala, você acha que é o centro e que o mundo gira em torno de você, né? Esse girar, o mundo gira em torno de mim, vem do Galileu Galilei. Então ele conseguiu provar cientificamente que não era assim. E ele provou uma nova ideia, uma ideia revolucionária. Uma ideia aterrorizante, assustadora para quem ganhava dinheiro com o modelo antigo. A Igreja Católica e a monarquia se dava muito bem, conseguindo manipular as pessoas, pensando que casava muito bem a narrativa, né? De que nós somos criados à imagem de Deus, então o mundo existe para nos servir, né? E como eu preciso morar com Deus, quem que eu vou ter que ouvir para morar com Deus? Os representantes de Deus, que era a igreja vigente na época, né? Eles manipulavam o povo desse jeito. E aí, Galileu Galilei, quando ele fez isso, você tem noção do pavor que a Igreja Católica ficou? Porque ele falou, rapaz, as pessoas, caraca, peraí um pouquinho. Se então a Terra não é o centro do universo, o homem não é o centro do universo, o que mais que eu tô acreditando hoje que talvez não seja assim também? Despertar consciencial. As pessoas começaram a ver as coisas de verdade, né? E aí, rapaz, ele foi perseguido. Ele foi quase morto. Só não foi morto porque ele aceitou assinar um documento dizendo que não era uma comprovação. Era apenas uma ideia. Era apenas uma teoria. Só que quem era cientista viu os números e viu que era comprovado aquilo, né? Tanto que mudou. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Os 3 passos de uma boa ideia, né? A primeira, ela foge do padrão. A segunda, ela traz uma explicação. Galilei trouxe uma nova explicação que o pessoal não estava acostumado. Quando ele explicou que não, é a Terra que gira, assim como os outros planetas, em volta do Sol. Por isso que a gente chama de sistema solar.
Porque é todos os corpos celestes envolvidos em volta desse Sol. E a gente tem vários sistemas solares, né? Vários na galáxia e várias galáxias que compõem o universo, né? Um número infinito, né, gente? Dizem que é 300 bilhões e tal. Esse é o número conhecido, mas quanto mais longe a gente vai, mais a gente descobre que não para. Então, interessante isso. Ele traz uma explicação nova. Deixa eu dar um exemplo agora que acontece hoje em dia. Muitas pessoas querem ter uma vida mais saudável, né? E querem perder peso. Querem perder agora no isolamento e na quarentena. Então, meu pai do céu, que tem uma galera que vai sair rolando dentro de casa, né? E aí... e aí... Risadinha da culpa. Muitas pessoas dizem que é o seguinte, gente... Pra você perder peso, você tem que parar de comer gordura. Não pode comer gordura. Porque quando você come gordura, aquela gordura vai direto pro seu corpo e acumula e fica guardado. Aí um dia, chegou um cara e falou assim, sabe o que eu tô olhando aqui? Tô dando uma olhada nos meus números e eu tô desconfiado que a gordura não é o problema. Tô desconfiado que a gordura, na realidade, ela é amiga do corpo. Aí foi o momento João Kleber. Para. Parou. Como é que é? A gordura é amiga do corpo. A gordura faz bem. E esse cara falou, faz bem. O que faz mal é o carboidrato e o açúcar. Porque quando ele vem, dá alto índice glicêmico e ali entra a insulina e a gente acumula aquela energia como tecido adiposo. E aí o que ele falou? Na realidade, para você perder peso, você tem que comer mais gordura, só que gordura boa e menos açúcar. E aquilo foi revolucionário. Então, você percebe? Mesma coisa. Ele trouxe uma ideia que, além de fugir do padrão atual, trazia uma explicação para comprovar por que ela funciona. Né? E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas não entenderam no começo e foi indo, conforme a coisa foi andando, ela pegou e hoje a gente sabe disso, né? E aí nasceu as várias dietas, né? Linhas que a gente tem hoje de low carb, né? Que é baixo carboidrato. A gente tem como é que é o nome da dieta baseada na gordura? Cetogênica. Cetogênica, que hoje é a grande queridinha do momento, é a cetogênica. Então você come gordura boa, você não come gordura ruim. Faz sentido isso, gente? Deu pra entender? Olha como... Quando um cliente for comprar algo de você, seja Lembrando que essa teoria não é minha, tá? Isso aqui não sou cientista, não sou médico, não sou nada. Tô só replicando. Você deve ter ouvido falar. Eu tentei pegar exemplos simples que todo mundo conhece, né? Mas o que tá certo nessa teoria é oferecer uma explicação nova. Então, quando alguém vai comprar da gente, você tem uma explicação nova para entregar? Responde uma pergunta, né? Número 1, foge do padrão. Número 2, traz uma explicação diferente, né? Terceiro ponto de uma boa ideia é dar esperança. Terceiro ponto, muito forte. Dar esperança. Aquela sua nova alternativa daquilo que você oferece precisa dar esperança para a pessoa. Dá esperança para as pessoas poderem descobrir um novo jeito de poder fazer as coisas, sabe? Poder descobrir talvez ela tentou as outras alternativas que tinha antes e não estava dando certo, ela já estava desesperançada. Ela já estava desesperançosa, né? Ela já estava desanimada, ela já estava falando, cara, não vou encontrar uma saída. Não! Essa nova maneira, essa nova ideia dá para a pessoa a oportunidade dela descobrir um novo jeito de fazer as coisas. E aí, gente, é incrível. Aí é incrível, ok? Então, dá esperança ao terceiro elemento. Essa terceira característica, né, de uma boa ideia. Recapitulando, foge do padrão atual, traz uma explicação e dá esperança. Ok? Vocês estão conversando de dieta? Gente, eu não entendo como é que a galera se prende. Galera, vocês têm que pegar o espírito do que eu tô falando. Tá? O Pedro, ele não é especialista em quase nada na vida. Algumas coisas eu sou bom. O resto eu sou muito ruim. Então assim, se eu errar uma data, um nome, um não sei o que, aquilo ali,
Me perdoa, gente, é normal. Eu vou errar mais ainda. Não é só agora, eu vou errar várias vezes. Mas pega o espírito da coisa. Pega o espírito da coisa, tá? Ajusta pro seu mercado, adapta o mercado. Pensa assim, o Pedro, eu entendi o que ele quis dizer. Tá bom, eu vou traduzir aqui e entendi. Pega o espírito da coisa. Caso contrário, é difícil te ajudar. É difícil te ajudar. Se você ficar preso em detalhezinhos assim, não é o Pedro que não consegue te ajudar, o mundo não vai conseguir te ajudar. Porque o planeta tá progredindo, tá andando, preocupado com coisas grandes e você tá preso no micro. E eu sei que pra galera do toque é mais difícil, né, galera do toque? A galera que tem toque, que é mais difícil. Mas assim, né? Vamos se ajudando, vamos se abraçando e vamos andando aí. Beleza, recapitulamos então as 3 características de uma boa ideia. Foge do padrão atual, traz uma explicação e dá esperança. Legal? A nossa sociedade toda é baseada em cima de histórias. Toda. Porque o que fez a gente sair das cavernas, foi a gente conseguir contar histórias. Porque através da história eu consigo transmitir informação, transmitir crenças, transmitir valores, né? Por exemplo, imagina que eu tava lá nas cavernas e do lado das cavernas, tem um precipício. E vários membros da nossa tribo que foram lá pertinho do precipício acabaram escorregando e caindo no precipício e morreram. Como é que eu faço para poder contar para as minhas crianças que elas não podem ir lá? Aí eu falo, gente, olha só, se vocês forem lá é perigoso porque escorrega o pé, tal, vocês vão cair. Sabe o que a criança vai pensar? Eu não sou qualquer um. Eu não sei, eu não escorrego. Eu sou mais inteligente. O outro escorregou porque é um ignorante, porque é um fraco. Eu vou provar que eu consigo ir. E aí eles vão lá e caem também. Criança é assim, né? Então, o que o pai faz? Ele cria uma história. E ele fala, olha, eu tava andando esses dias por lá e eu ouvi um barulho estranho. Aí eu fui andando pelo meio do arbusto, devagarinho, sem fazer nenhum barulho, fui andando. Quando eu coloco a minha cabeça pra fora, eu percebo que naquele precipício surgiu um dragão. E um dragão gigantesco, com 7 cabeças, que cospe fogo. E esse fogo era tão forte, que ele consumiu todo aquele cânion gigante. E o dragão gritou e falou, esse é o meu território. Qualquer pessoa que chegar perto vai ser instantaneamente carbonizada e nunca mais vai ver a sua mãe nem seu pai. E eu fiquei com tanto medo que eu voltei correndo pra falar, gente, a gente não pode ir lá, porque lá tem um dragão. E esse dragão não vai deixar a gente chegar perto. E aí o que acontece? A criança não vai lá. Ah, Pedro, mas isso aí é antigamente, hoje em dia não tem. Não tem? Você já ouviu falar do velho do saco? Você já ouviu falar do bicho papão? Você já ouviu falar do Papai Noel? Aonde, se você se comportar, você ganha presente. Se você não se comportar, você não ganha presente? E agora eu vou descer mais fundo ainda. O conceito de céu e inferno, aonde se eu faço o que estão dizendo para eu fazer, eu vou pro céu. Se eu não faço, eu vou pro inferno. Até que ponto teve influência humana de manipulação ali ou não teve? Não sei. É uma coisa a se estudar. Para cada um vai ter uma resposta diferente. Mas olha como, às vezes, eu tô acreditando numa história que passaram pra mim, pra você, e que tem um outro ganho escondido lá por trás que eu não tô sabendo. Então, é muito forte isso, gente. É muito forte isso. A polícia vai pegar, exato, Vivi, exato. O coronavírus, né? É um negócio assim que a gente tá vendo as pessoas morrer, mas tá todo mundo batendo cabeça a descobrir realmente como funciona, como não funciona. É complicado o negócio. Então, só pra mostrar como a nossa humanidade hoje, até hoje, ainda funciona assim. Os nossos pais ensinavam pra gente, se você estudar muito, for um ótimo aluno, conseguir um bom diploma e tiver um emprego numa empresa grande, você vai estar bem. Aí você fica tranquilo. Isso é ter sucesso. Ter sucesso é ter aquele carro, é ter aquela casa, é ter 3 filhos com uma cerca branca e um labrador e 2 carros na garagem. Olha como as pessoas vão passando essas ideias pra gente e a gente vai comprando a ideia. E daqui a pouco eu tô vivendo a minha vida há um tempão já de uma ideia que eu nunca parei de me perguntar se era aquilo mesmo. Se realmente o universo girava em torno de mim. Ou se é eu que giro em torno de outra, uma coisa maior, né? E aí eu entendo que a sociedade toda é baseada em cima de histórias.
Faz sentido até agora, gente? Passar em concurso público. Loira do banheiro. Pois é. Então... Antes essa história era passado de pai para filho, né? Era passado de pai para filho. Era passado de o pai contava pro filho, aí o filho crescia, tinha um filho, ele contava a mesma história, aí aquele filho crescia, quando tinha um filho contava a mesma história, ia passando de geração em geração em geração, e se criou esses dogmas, né? E essas histórias, e essas coisas que eu não posso mexer, não mexe lá que o dragão vai te comer, né? O dragão vai te pegar. Gente, se eu parasse a live agora, dessa Magic Morning de hoje, aqui, eu acho que eu já cumpri minha missão. Que é fazer você pensar: qual área da minha vida eu ainda tenho medo do dragão? Qual área da minha vida eu tô vivendo algo porque me contaram que era assim? E há um tempinho eu já ando meio desconfiado, talvez não seja muito bem assim, mas cara, todo mundo segue o dragão, né? Ninguém vai lá. Ninguém mexe com aquilo. Ninguém fuça nesse assunto. E aí eu não quero ir lá ser o primeiro a me queimar. Vai que o dragão me queima. E se não tem dragão nenhum? Né? Vale a pena eu viver uma vida com medo do dragão? Com medo do Vale do Saco? Vale a pena eu viver uma vida manipulada onde se eu faço o que é esperado de mim, eu ganho um presentinho no final do ano. Se eu não faço, tô fora? Não entro pra lista do Papai Noel? Fica a dica. Profunda essa análise, né? Profunda. Antigamente, pai passava para filho essa história. Hoje mudou. E hoje essa história ela é passada, sabe como? Com lives. Hoje eu aprendo esses dogmas, essa visão. Hoje eu aprendo essas novas coisas pelo Netflix. Olha quantas crenças eu absorvo assistindo minissérie. Aonde no dia, como eu não ganhei nada, ali no meio, pum, eles passam uma crença pra mim. Ah, então é assim que eu devo viver o mundo. Ok. Né? Olha como eu assumo crença lendo postagens, seguindo pessoas na internet, os influenciadores. Olha como eu absorvo essas crenças de pessoas que talvez fisicamente eu nunca vou encontrar. Hoje, a gente tem a chance de ser mais influenciado por uma pessoa que você talvez nunca vai encontrar presencialmente na sua vida do que um primo, um irmão, ou até um pai seu, que você tá ali do seu lado o tempo todo. Porque a ideia dessa pessoa nova que você descobriu se encaixa muito mais com o que você quer e você para pra ouvir. Então isso é um perigo. Então, eu ainda tô falando de histórias. Você tá percebendo que eu tô falando de histórias, né? E a mídia por onde a história está contada mudou. Antes era de pai para filho, era transmissão oral. Existem algumas escolas de conhecimento até hoje que não se escreve nada, é só transmissão oral, né? Do que está acontecendo. Por gerações é assim. Então, era transmissão oral e agora, não, foi mudando. Depois foi pro livro, inventaram, né? Gutenberg inventou a prensa, depois o rádio, né? Depois a televisão, a internet, tal. Só que hoje, gente, como você... provavelmente você nunca me encontrou precisamente. E tá aqui hoje, ó, investindo já 1h15 do seu tempo pra gente falar sobre o poder de contar histórias, sabe? E então olha o quanto a gente tá exposto hoje a ouvir novas histórias e essas histórias formatarem a maneira que eu vejo o mundo de um jeito que eu não tava antes. Antes eu aprendia com o pai, aprendia com o professor. Hoje eu tô aprendendo com estranhos que eu nem sei quem são. Então olha o poder de eu ter meu radar ligado para filtrar o que faz sentido e desconectar aquilo que não faz sentido. Ok? Vamos finalizar então falando dos 3 pilares para contar histórias. Essa introdução acabou sendo um pouquinho mais longa do que eu esperava. Vocês estão gostando, gente? Se vocês estão gostando, clica aqui no aviãozinho de papel e compartilha com alguém. Falando de contar histórias, né? Compartilha com algum amigo que você conhece, porque eu vou entrar na parte dos pilares agora de como fazer. Talvez eles vão gostar de ouvir. Ok? Essa introdução durou um pouquinho mais tempo, mas eu gostei. Eu tô feliz com o que eu tô compartilhando. Você tá feliz? Eu tô sentindo que a gente tá no caminho certo. Tá legal o que a gente tá falando. Provavelmente tem muitas pessoas que precisam ouvir isso.
E vai ter muita gente fazendo estrago no seu mercado. Estrago não, né? Vai ter muita gente tendo mais impacto no seu mercado. Porque vai começar a aprender a fazer a coisa do jeito certo. Legal? Muito bom, muito bom, muito bom! Como é que é o nome? 3 pilares para contar histórias, mesmo se você nunca fez isso antes. Baita título, né? Baita título. 3 pilares para contar histórias, mesmo se você nunca ouviu isso antes. Anota aí, gente. Legal. Primeiro, o resumo dos 3 elementos da ideia, né? Tem gente pedindo aqui. Foge do padrão, traz uma explicação e dá esperança. Os 3, tá? 3 características de boas ideias. Foge do padrão, traz uma explicação e dá esperança. Show? Vamos lá? Número 1, pilar número 1. Que rufem os tambores. Começar pelo meio. Começar pelo meio. Geralmente, quando a gente conta uma história, toda história precisa ter começo, meio e fim, né? Era uma vez uma menina que saiu de casa para visitar a vovozinha. Ela encontrou um lobo mau. Bah, gente, se eu te falar que eu não lembro como é que acaba a história do lobo mau. Meu Deus, faz tantos anos isso. O que aconteceu? Ela queimou o lobo mau na fogueira? Não lembro. Mas no final, ela volta pra vovozinha, tá? Os 3 porquinhos também, né? O lobo mau só pra casa dos 3 porquinhos e tal. Olha a história, ela tem começo, meio e fim. Toda história, ela tem uma sequência cronológica. E geralmente, quando as pessoas vão contar a história, elas contam a história na sequência cronológica. Começo, meio e fim, né? Começou assim, depois aconteceu isso aqui, depois acabou. Isso por si só, gente, já é um progresso, tá? Porque muita gente não conta sem pé nem cabeça a história, assim. A galera não consegue acompanhar. Mas, a dica que eu quero dar pra você, que é... O caçador tira a vovó da barriga do lobo. Caraca, é verdade, Danila. Nossa, nem lembrava disso mais. Verdade. A dica que eu quero dar pra você é a dica ovelha negra. Que é o seguinte. É você mudar a ordem dos elementos. Enquanto todo mundo conta começo, meio e fim, a minha dica pra você começa pelo meio, depois vai pro começo, depois vai pro fim. Porque quando você começa a história pelo meio, você conecta num nível que você prende a atenção da pessoa. E a maioria absoluta das pessoas consome conteúdo assim, mas não produz conteúdo assim. Quem produz conteúdo assim, aí vai embora. Então tenta pensar nas minisséries que você mais gosta da Netflix. Dificilmente o primeiro episódio começa ali uma cena aleatória, devagarinho, vai indo. Não. Sempre começa com algo que tá acontecendo. Tipo assim, um homem correndo, desesperado, pelo meio do mato, correndo, barulhos de cães correndo atrás dele, e ele... ofegante, aí ele pega e se esconde, escuta pessoas passando por cima dele, gritando, ele foi pra lá, aí ele vai, e continua correndo, daqui a pouco as pessoas, eles descobriram ele ali, tiro, aí ele continua correndo, aí ele cai, e vai, e ele pega, coloca, entrega uma caixa de madeira na mão de um outro homem que sai pelo barco, e os outros homens chegam, atiram, matam aquele homem que estava correndo, mas a caixa de madeira continuou. E apesar dos tiros que ele vai tomando, ele consegue fugir com um rio e ele vai embora. O que estava naquela caixa de madeira? Quem era aquela pessoa? Por que ele estava correndo? Por que ele estava sendo perseguido? Quem era a pessoa que estava recebendo? O que vai acontecer? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha quantos loops vão abrindo. Esse é o termo técnico de loop, né? Olha quantas as perguntas vão abrindo na minha cabeça. E aí eu falo, não, peraí um pouquinho. Agora eu quero assistir esse negócio aí, cara. O que está acontecendo? E eu preciso responder, porque nós temos uma necessidade muito forte
de responder perguntas. A gente não consegue dormir com perguntas não respondidas. É necessidade humana. É necessidade humana. Então, a gente precisa responder essas perguntas como? Assistindo o raio do filme, lendo o livro, ouvindo a história. E olha a diferença de... Pedro, eu sei que é assim que rola, é assim mesmo que eu consumo conteúdo, só que quando eu conto uma história, eu não conto a história assim. Quando eu conto a história, eu conto e falo assim, olha o Vini, quanto tempo, Vini, tudo bom, cara? Quando eu conto a história, eu vou lá e conto a história assim, então, sabe que eu tava saindo de casa hoje de manhã, aí eu acordei de manhã, né, coloquei a roupa, entrei no carro, fui dirigir, cheguei lá, conversei com o fulano, ele me contou tal coisa e tal, aí eu entreguei o relatório que eu precisava, aí me deu um cansaço, eu voltei pra casa, aí dormi, acabou meu dia. Aí você fica assim, é isso? Essa é a história? Na verdade, não, isso não é uma história. Isso é um relato, é um relatório. E quem que gosta de relatório? Quem que gosta... Até lembrei que eu tenho que ler um relatório hoje. Quem que gosta de relatório? Ninguém gosta de relatório, né, gente? Ninguém gosta de relatório. Você vai lá para um delegado, tem que fazer um depoimento, né, de uma coisa que está acontecendo. Ninguém gosta. Então, olha como muda quando eu vou contar as minhas histórias para propagar a minha ideia e eu começo pelo meio, né? Então esse é o ponto número 1. Ponto número 1. Começar pelo meio. Toda história tem começo, meio e fim. Se você seguir esse padrão, você fica previsível. E a gente não quer ser previsível, você quer quebrar o padrão, né? Então, os bons filmes e boas histórias começam pelo meio. Exemplo. Titanic. Eu adoro usar esse exemplo para os alunos do Fator X, alunos do Freedom, eu falo muito. O Titanic. O Titanic é um filme que todo mundo já sabe como o filme acaba. Eu lembro até hoje que eu fui pro cinema com a minha mãe, com a minha irmã, umas pessoas e tal, para ver o Titanic lá nos anos 90, né, quando teve o Titanic. A gente foi no filme e a gente tava na fila pra entrar pro cinema e tava uma pessoa, e a fila da outra sessão saindo, né? E aí um cara da fila falou assim, negócio seguinte, hein, não quero nem saber, eu vou contar com o final do filme. Todo mundo, e as pessoas, não conta. E ele falou assim, no final, o navio afunda. Aí todo mundo caiu na risada, o cara foi embora e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, todo mundo aqui tá fazendo fila pra assistir um filme que eu já sei o final. É óbvio que o navio afunda. O que eu tô fazendo aqui? Aí beleza, já tava lá na fila, entrei no filme mesmo assim. Rapaz, qual é a primeira cena do filme, do Titanic? Uma velhinha andando num navio que faz você pensar que é o Titanic, porque ela tá no convés do navio. Aí ela vai lá e larga aquela... Tem toda a pesquisa, eles abrem um cofre e tal. Você lembra disso, né? Abre o cofre, aí dentro do cofre não tinha nada, tinha uma foto. Aí a foto eles acham a velhinha vai lá e tal. E a velhinha, enfim. Ou seja, começa com uma outra história que não tem nada a ver com o Titanic em si. O Titanic ele entra depois. Você percebeu? Então, na ordem cronológica, eles não começaram contando a história do Titanic no Titanic. Eles começaram contando hoje em dia. O que está acontecendo hoje? Para dar um pouco do contexto e depois volta lá para trás e começa o Titanic. E depois, o filme que dura 3 horas e pouco. É um baita filme, né, gente? É um baita filme. Há rumores que até homens choram nesse filme. Né? Há rumores. Não sei se é verdade, mas há rumores. E aí você chega lá... e aí o filme gasta das 3 horas e meia, gasta umas 2 horas pelo menos, um tempão, só contando a história do Jack e da Rose. E vai o contexto dos dois, a história de amor. Pra quê? Porque a cena de afundar o navio, de fato, dura 20 minutos, sei lá, 30 minutos, né? A cena, se pegar só a cena do afundar, é poucos minutos. Se as pessoas pagassem pra assistir só aquela cena, você acha que eles iam ganhar Oscar? Você acha que ia ser um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos até hoje? Não ia, sabe por quê? Porque é óbvio, aquilo é informação. E a história permite que a gente proporcione para a pessoa a experiência de estar vivendo aquilo comigo. Não só estar recebendo informação do que aconteceu. Essa é a diferença de relatório e de uma história.
Pessoas, líderes eficazes, sabem envolver as pessoas, sabem envolver o mercado, sabem colocar essas pessoas de um jeito que você vive aquela história, tanto que você chora, tanto que você ri, tanto que você fica ofegante, né? Por causa disso. Então, esse é o poder da história. E quando eu começo pelo meio, eu quebro o padrão, envolvo a pessoa e ela entra na história comigo. Isso é uma parte tão importante, gente, que eu tenho uma parte do livro, né? Vocês conhecem já, do Ouse Ser Diferente, o livro do Pedro. Daqui a pouco eu vou tirar um print aqui pra você. Vamos tirar um print agora? Tira um print agora, já, segurando o livro. Que depois eu vou tirar o livro aqui. Vamos lá. Esse print é pra você poder postar nos seus stories, tá bom? E dizer pros seus clientes que você tá estudando, aprendendo como servir eles melhor no mercado, né? Agora na volta à quarentena. Então vamos lá. Pera aí que a galera sempre pede pra desativar os comentários. Pera aí. Pronto, agora sim. Ok? Muito bom. Então é o seguinte. Você posta nos seus stories depois, tá? Com os insights que você tá tirando da aula de hoje. Eu quero pedir a sua permissão para ler um pedacinho do livro. Porque eu tenho um dos capítulos do livro, gente. É esse capítulo aqui, ó. Capítulo 5. Como comunicar o que importa, tá? E nesse capítulo eu conto um pouco sobre como contar histórias, que não é o que eu tô falando agora pra você, é diferente, tá? Mas tem uma parte que eu queria ler um pedacinho pra vocês. Vocês topam se eu ler pra vocês? Um pedacinho? Deixa eu ver, a página 80. Eu sei que tem uma galera que já tem o livro aqui. Quem não tem, você pode comprar. Tem o link da bio lá, do Instagram. Que eu falo um pouquinho do Titanic, tá? Pode ser? Página 80. Escuta comigo aí, olha só. Suas lições são as suas armas mais poderosas. Suas maiores armas estão bem pertinho de você. E você talvez nunca tenha notado. Vou te mostrar como agora. Todo mundo passa por problemas, dificuldades. E quando descobrimos que uma pessoa já passou por dores parecidas com as nossas, sentimos empatia por ela. Nos colocamos no lugar dela. Torcemos pelo sucesso dela. Ó, já podia parar por aqui. Essa é a chave da conexão. Quando a gente descobre que outra pessoa passou pelas mesmas dificuldades que eu tô passando ou vice-versa, cria-se um elo de conexão, de empatia. A gente torce por aquela pessoa. Olha o poder da influência da marca, olha só. Lembra do filme Titanic? Ele tem exatos 3 minutos e 15 de duração. Mas todo mundo sabe o que acontece no final. Todo mundo sabe que o navio vai afundar. É um fato histórico. E mesmo assim, milhões de pessoas assistiram, tornando esse filme um dos mais premiados e lucrativos da história do cinema. Como isso é possível? A história é o que conecta. O diretor usa mais da metade do tempo só para contar a história de Jack e Rose. Aos poucos, vamos entendendo como ambos, apesar de serem tão diferentes, são tão parecidos. Entendeu? Aos poucos, vamos entendendo a história sobre como eles, apesar de serem tão diferentes, são tão parecidos. Olha a conexão. E como seu amor proibido, que quebra regras, é a motivação para enfrentar o desastre. Ao mostrar pessoas reais, com nomes e sentimentos, nós deixamos de ver apenas um grande navio de aço. Nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas. Ela passa a ganhar significado para nós. Em Rocky Balboa acontece a mesma coisa. A maior parte do filme é sobre os personagens. A luta mesmo só vem no final. Mas como agora entendemos quem está envolvido e o que está em jogo, a coisa ganha outra proporção. É isso que dá emoção ao filme. Agora, aqui vem o pulo do gato. Anota aí. Vocês querem anotar, gente? Aqui vem o pulo do gato. Agora o pulo do gato. Olha só. Sua vida é um filme. Você
está dando a chance das pessoas conhecerem a sua história? Seu negócio, seus produtos, seu casamento, seus filhos, sua profissão. Toda a sua história é recheada de desafios, dificuldades, apertos, decisões difíceis. Você sabe disso, talvez menos do que deveria. Mas quem mais sabe? Os seus clientes sabem? Os seus parceiros sabem? Os colegas de trabalho sabem? O seu chefe sabe? Amigos? Fornecedores? Mas Pedro, ninguém quer saber dos meus problemas. Pode ser, se você olhar somente para o problema. Se você focar somente na dor. Ninguém quer ouvir mimimi. Mas se você focar na lição que tirou da experiência, todo mundo quer saber. No fundo, somos todos inseguros, cheios de incerteza sobre o futuro. E aprender com quem já viveu aquilo e tirou uma lição é universalmente atraente. É a base da evolução da sociedade. Transmissão de conhecimento. O que os maiores líderes e marcas do mundo fazem? Educam, inspiram, mostram o caminho. Você pode se diferenciar ao compartilhar as suas lições. O resultado da sua catarse pessoal, eu explico sobre catarse no outro capítulo, né? O resultado sobre sua catarse pessoal ou como empresa, dividindo com o mundo a sua sabedoria acumulada no processo. Aí eu coloco 4 perguntas aqui, gente. O quanto os seus colaboradores sabem explicar como o seu negócio nasceu? O quanto os seus clientes sabem das dificuldades que você passou para chegar onde está? O quanto seus colegas de trabalho sabem que você poderia estar em outro lugar, mas escolheu estar aonde está? Pá, cara. E o quarto, sua família sabe o quanto você ama o que faz? O quanto dói estar longe deles para poder viver sua missão? Quando você envolve esses elementos da sua história, as pessoas se conectam no nível muito mais profundo. É o que chamamos de fator X da comunicação. Deixe-me dar um exemplo. E aí, segue o baile. Página 80, livro Ouse Ser Diferente. Eu, pessoalmente, gosto muito desse livro. Muito, muito, muito. Recomendo sem de olhos fechados. O autor não é muito bom, mas a mensagem é muito boa. Galera, vocês estão acompanhando? Faz sentido até agora o que eu tô falando? A nossa vida é uma história, cara. E a gente não conta essa história bem. Só que não é uma história que você senta e conta a vida inteira numa vez só. A nossa vida é contada. A nossa vida é uma história contada através de milhares de pequenas histórias. Nossa, frase profunda, essa cheguei a me arrepiar. A nossa vida é contada através de milhares de pequenas histórias. E a melhor maneira de fazer isso é começando pelo meio. Então esse é o primeiro pilar. Começando pelo meio. Ok? Vamos pro segundo pilar? Segundo pilar? Segundo pilar para contar histórias, mesmo se você nunca fez isso antes, é dar detalhes. Dar detalhes. O que é dar detalhes? Quem participa do grupo do Telegram sabe do que eu tô falando. Ontem eu mandei um áudio falando sobre isso. Se você não participa ainda, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo que você não tá lá ainda? pedrosuperti.com.br/Telegram. Gente, me ajuda a escrever, por favor, aqui embaixo. pedrosuperti.com.br/Telegram. Entra, se inscreve lá, porque lá é onde eu mando conteúdo diário. Eu gravo e mando conteúdo pra lá, com insights e coisas que estão rolando, que a gente não divide em nenhum outro lugar. Não tem no Instagram, não tem no e-mail, não tem no YouTube. Só tem lá, tá? Então, entra no nosso grupo do Telegram. Ontem eu mandei uma mensagem falando sobre isso, sobre a comunicação estar engravidada. O que é a comunicação estar engravidada? É o seguinte, imagina uma mulher grávida que tem um bebezinho.
Esse bebezinho, eu não sei se ele tem o rosto parecido com o pai ou o rosto com a mãe, porque tá dentro da barriga da mãe ainda. O bebezinho precisa vir à luz, precisa nascer, precisa vir ao mundo. E quando ele vem ao mundo, agora eu identifico o bebezinho. Agora eu consigo entender o bebezinho, né? A nossa comunicação, muitas vezes, ela tá engravidada. O que significa isso? A nossa comunicação, ela tá de uma forma tão genérica que a resposta tá ali dentro, mas eu ainda não consigo extrair a resposta ali de dentro. Um exemplo que eu mandei ontem, e aí quem entrar no grupo lá depois vai ouvir, tá? Em detalhes isso, eu tô só resumindo rapidinho. O exemplo que eu mandei ontem é: nós ajudamos os nossos clientes a serem felizes. Toda empresa no mundo pode clamar isso. Nós ajudamos os nossos clientes a serem felizes. Isso é uma comunicação engravidada. Tá faltando detalhe nessa comunicação. Tá? Você percebe? O bebezinho tá ali dentro, mas eu não consigo ver o bebê ainda. Então, o que eu posso fazer de diferente para ver o bebê, né? Define cada palavra dessa frase. Nós, né? Nós ajudamos nossos clientes a ser felizes. Beleza. Nós. Quem é nós? Define nós. Nós quem? Nós... Vamos dizer que você é uma empresa que vende churros no parque, né? Nós que vendemos churros. Nós dos churros do vovô. Tá bom? Ok, então coloca. Nós dos churros do vovô. Nós ajudamos os nossos clientes. Como que você ajuda o seu cliente? Vendendo churros. Tá, mas o que o seu churro faz? Ele não mata a sua fome. Não, é que os pais vêm aqui com os filhos no parque brincar no final de semana. E a gente gosta de ver o parque feliz, né? Os pais com os filhos. E por que é importante o pai e o filho estar junto? Por causa do relacionamento deles e tudo mais. E uma criança que quando cresce, tendo boas lembranças do amor do pai, ela é uma criança mais segura, né? Uma criança mais inteligente, emocionalmente equilibrada, etc, etc. Então tem um monte de benefícios que você vende com seus churros. E você não estava presente para isso. Então coloca isso na frase, tá bom. Nós, dos churros do vovô, ajudamos os nossos clientes, ajudamos pais e filhos, essa é a definição de cliente. Ajudamos pais e filhos a ser mais felizes. Define mais feliz, né? Nessa frase. As memórias. Então, nós, dos churros do vovô, ajudamos pais e filhos a criarem memórias que duram por uma vida inteira. Agora você parou de vender commodity. Agora pode cobrar R$30 nos churros que tá valendo. Agora sim. Porque eu desengravidei a comunicação. Eu coloquei detalhes ali dentro. Eu coloquei detalhes que agora... Você notou a diferença, gente? Faz sentido isso? Olha a diferença que faz eu usar uma comunicação com palavras genéricas e contar histórias de forma genérica, diferente com contar histórias com detalhes. Com detalhes, você dá detalhes da coisa. Você dá a textura, o cheiro. Boas histórias sempre têm detalhes. Por exemplo, em vez de você falar assim, hoje eu acordei e fui tomar o meu café da manhã e pensei, como a vida é boa, né? Então, se você está tomando um café da manhã, agradeça pela sua vida. Essa é uma história genérica. É uma história que qualquer um pode falar. Na realidade, não é uma história. Isso é um relatório. É uma transmissão de informação. Não tem história nenhuma ali. Agora, se você começar a história falando assim, hoje eu acordei sentindo algo diferente. Procurei no meu travesseiro, não encontrei. Procurei nas minhas cobertas, não encontrei. Levantei, determinado a descobrir o que mudou dentro de mim. Caminhei passo a passo pela cozinha. Senti o chão frio tocando os meus pés. Ninguém havia acordado ainda, somente eu. Não costumo acordar cedo, mas hoje era um dia diferente. Cheguei na cozinha, olhei para a pia e decidi ligar a cafeteira. A cafeteira, que eu quero trocar já faz um tempo, ainda faz o melhor café que eu conheço. Quando eu despejo o café dentro da xícara, como um relâmpago, a resposta chega. E eu respondo, nossa, é isso. O cheiro do café me lembrou de todas as manhãs que eu tomava café com a minha mãe, quando ela me acordava dizendo, o café já está na mesa. Não era sobre a comida, não era sobre a bebida. Eu não tinha nem fome.
mas era a chance que eu tinha de passar 10 minutos com a minha mãe antes de eu ter que ir pra escola e ela ter que ir pro trabalho. Aquelas manhãs não tem preço pra mim. Dinheiro nenhum pode comprar. Hoje, eu entendi a resposta que eu buscava. E a resposta era: eu preciso ser a mãe que a minha mãe foi pra mim, pros meus filhos. Hoje, eu servi um café, fui até a cama dos meus filhos e chamei: o café tá na mesa. E espero que um dia ele possa contar pro filho dele o cheirinho do café que a mãe levava pra ele. Acabou. Acabou a história. Você percebeu a diferença? Olha a diferença da primeira história pra segunda. E eu entro em detalhes até no livro, ajudando você a explicar um pouquinho mais essa parte técnica. Eu não gosto muito da parte técnica, mas tem que ter um pouquinho de técnica, senão a gente não consegue fazer as coisas, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E isso a gente não nasce sabendo. A gente nasce querendo, mas não nasce sabendo. A gente tem que treinar, estudar, ir pra cima. Bom dia, Tassi! E tem que treinar, ir pra cima. E aí a gente faz a coisa acontecer. Percebe que a diferença entre um e outro foram os detalhes que eu dei. Foram os detalhes que eu dei. Não é uma história sobre café. Não é uma história sobre acordar. Não é uma história pra falar: gente, que dia lindo hoje. Se você está vivo, agradeça o dia que você tem. Nas redes sociais as pessoas adoram lacrar, adoram dar lição de moral. Você não tem que dar lição de moral pra ninguém, gente. Você tem que compartilhar aquilo que é bom pra você. Você tem que compartilhar aquilo que é relevante pra você aqui dentro. E deixa as pessoas se conectarem. E quando eu dou detalhes da história, você percebe, talvez alguns de vocês, tem pessoas dizendo que estão chorando. Ninguém chorando não, né, gente? História de 2 minutos. Percebe que os detalhes que eu vou dando, talvez você até sentiu o cheiro do café. Ali, ó, a Adriana colocou, Adriana Raico, sentiu o chão frio e o cheiro do café. Tá vendo? Você sentiu o cheiro do café, você sentiu a temperatura. É isso, histórias boas, elas transportam a pessoa que tá ouvindo pra viver. Uma história boa é uma experiência que se vive, não uma informação que se escuta. Pá. Baita frase essa, hein? Baita frase. Anota isso. Uma boa história é uma experiência que se vive, não uma informação que se transmite. É uma experiência que se vive, não uma informação que se transmite. E hoje, na época das empresas poeta, que eu já falei várias vezes nas Magic Mornings anteriores, a gente está na era das empresas poeta. A empresa que não sabe se comunicar nesse nível mais elevado, aonde você está falando com a alma da pessoa, não só com o cérebro da pessoa, você vai ficar fora. Porque é esse padrão que o mercado vai exigir a partir de agora. Esse é o mercado que o padrão vai exigir. Então, tem trabalho pra gente correr atrás aí, gente, né? Pra poder construir essa estrutura de contar histórias desse jeito. Espero que com a Magic Morning de hoje já esteja ficando mais claro pra você. Então, o segundo pilar é dar detalhes, né? Vamos lá. É o ponto 2, né? Pilar 2. Então, 2.1, comunicação engravidada. Eu anotei aqui, tá? Anota aí também. Comunicação engravidada. Se alguém puder escrever aqui, gente, tem trabalho, né, Tassi? Tem trabalho pra organizar esse mundo aí, gente. Tem trabalho. Se alguém puder replicar aqui, a frase que eu falei boas histórias... Não, uma boa história é uma experiência que se vive, não uma informação que se transmite. Coloca aqui, tá, gente? Pra galera poder... tem um monte de gente pedindo pra eu repetir aí me ajuda a escrever, por favor. Vamos lá. Então, 2.1, comunicação engravidada. 2.2, acrescente detalhes. Acrescente detalhes. Que é o que eu acabei de falar agora. Tem que ter detalhe na história, tá? 2.3, quem domina, fala simples. Eu vou ter que acelerar aqui, senão eu vou fazer uma live de 3 horas. 3 lives é demais, não tem condições. Quem domina, fala simples. Gente, isso é tão poderoso, porque hoje a gente vive um momento de pessoas que elas leem um livro, ela mal lê o livro,
já tá gravando uma live reproduzindo o conteúdo do livro e muitas vezes nem cita o livro, nem cita o autor. Eu falei sobre isso ontem, né, na Magic Morning de ontem. Então essa é a pessoa que nunca vai ter sucesso na vida, porque ela não entende o princípio universal de crédito, né? Então, as pessoas nem fazem. Então, hoje em dia, você quer saber quando alguém domina o assunto? Domina o assunto? Ele sabe falar simples e sabe falar complexo. A pessoa faz a transição. Eu sei falar para uma criança de 5 anos e explicar para ela algo da mesma maneira que eu sei explicar para uma criança, para um médico de 50 anos. Quem domina o assunto consegue navegar entre os dois. Quem não domina só tem um jeito de falar. Só usa a mesma explicação, as mesmas palavras. Sabe por quê? Porque foi assim que ela aprendeu, foi assim que ela decorou. Então usa um monte de palavras. Tem uma palavra agora, gente, que assim, quando a pessoa usa, eu já fico com o pé atrás. Assertivo. Cara, é uma palavra que se usou tanto que perdeu o significado. É o antigo sinergia. Uns anos atrás, no mundo corporativo, a gente falava sinergia, né? Se usou tanto, que agora é assertivo. Então as pessoas falam assim, nossa, vou dar um exemplo, né? Aprender essa metodologia é vital nos tempos modernos de hoje, onde nunca foi tão importante ter resultados no seu negócio de maneira assertiva. Me mata. Já me matou. Só que essa frase já me matou. Pelo amor de Deus, que frase chata. Que jeito chato de se comunicar. E por quê? Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque no fundo, o que eu tô pensando é... esse cara não sabe o que tá falando. Essa pessoa não sabe o que tá falando. Ela tá simplesmente replicando a mesma explicaçãozinha que ela ouviu em outro lugar. As mesmas palavras, sabe? Palavras genéricas. Palavra genérica, sabe? Então usa termos difíceis de compreender porque ela não sabe. Então pra mim, quem domina fala simples. Quem domina tem capacidade de poder falar com 5 ou 50 anos de idade. Isso é fato. Então esse é um teste pra você descobrir se quem você está conversando realmente é bom no que faz e também se você é bom no que faz, porque o seu cliente vai ter essa expectativa com você. A galera falando de mindset. Professor Márcio Barros está perguntando por que é chato. Bom, ele é professor, né? Então para ele é um linguajar normal. Márcio, porque é técnico, porque são palavras genéricas, são palavras vagas, que as pessoas não usam no dia a dia. A impressão que dá é que você está vivendo num mundo descolado da realidade. Não é a realidade que as pessoas vivem. Então eu tenho suspeita se você vai conseguir me ajudar. Porque você tá na nuvem rosa, né? Vivendo num negócio que só quem tá lá entende, não adianta. Então, esse é o objetivo que a gente tem que ter essa clareza, tá, gente? De poder navegar entre os dois. Deixa eu contar uma história rápida. Vocês gostam de história? Vou contar uma história rápida. Meu pai, um dia eu cheguei no meu pai, quando eu era criança, eu falei, pai, como é que eu fui feito? Aí meu pai respirou fundo e de certo deve ter pensado assim, né? Eita, chegou aquela hora. Chegou aquela hora de ter aquela conversa. Eu tinha tipo uns 5 anos, 4 anos. Eu era muito novinho. Meu pai não esperava que eu ia novinho perguntar isso já. E aí ele respirou, sentou e falou, senta aqui, filho, o pai vai te explicar uma coisa. Eu sentei e ele falou assim, ó. Seguinte. Quando você crescer, você vai encontrar uma pessoa que você ama muito e você vai querer casar com ela. O papai casou com a mamãe. Quando você é casado, você abraça essa pessoa bem forte e coloca uma sementinha dentro dessa pessoa. Essa sementinha vai crescendo, vira um bebê. E quando o bebê já não cabe na barriga da mamãe mais, você vai no hospital e o médico tira o bebê e depois você volta pra casa com o bebê. Eu olhei pra ele e pensei, cara, perfeito, era isso que eu queria saber. Tá bom. E fui embora. Ele entregou exatamente a informação que eu precisava saber. E eu, até hoje, estou impressionado com a acuricidade dos fatos que ele narrou, mas num linguajar que eu podia entender. Faz sentido isso, gente? Você entende? Até hoje eu sou fã dessa explicação do meu pai e eu tô guardando ela pra usar com meu filho. A não ser que nessas crianças venham com outro chip. Daqui a pouco ele vai me ensinar e nem vou falar nada pra ele, né? Mas ele explicou exatamente como funciona, não é verdade? Num linguajar que eu podia entender.
Ele não foi lá abrir um livro e começou a usar um monte de termo técnico, porque isso mostra que ele não domina aquilo. Então, gente, igual eu falei ontem, tá? Eu falei ontem, na Magic Morning de ontem, não basta ser bom, tem que saber explicar bem. Não basta ser bom, tem que saber explicar bem. O que a gente tá falando hoje é isso. Não basta você ter o conhecimento, você tem que saber navegar e entregar no nível que a pessoa tá pedindo pra você, né? Eu amo ter discussões mais profundas, que são poucas pessoas que conseguem ter. Mas eu entendo que são poucas pessoas que conseguem ter. Então eu tenho discussões de outros níveis com outras pessoas e tá tudo bem. Eu tenho que saber modular isso. Caso contrário, também enlouqueço, né? Ok? Legal? E... pratique pra achar o ponto certo, né, gente? Então pratique pra achar o ponto certo. Vamos lá, vou recapitular o 2 então. 2.1, comunicação engravidada. 2.2, acrescente detalhes. Acrescente detalhes. 2.3, quem domina fala simples. Né? Alguém que não tá só replicando o que ouviu, realmente domina a ponto de poder manipular a informação do jeito que for necessário. Essa pessoa domina o que tá falando. E número 4, pratique até achar o ponto certo. Pratique até achar o ponto certo. O Rodrigo colocou, filho, pega aquela coleção de funk que é bem didático. Mr. M. Com funk hoje em dia, rapaz, né, essa conversa tá... Outras pessoas estão ensinando os nossos filhos, né, como a coisa funciona. Por último, vamos pro último pilar? Último pilar pilar número 1, começar pelo meio. Pilar número 2, dar detalhes. E o pilar número 3, qual a moral da história? Pilar número 3, qual a moral da história? A história, ela é um meio, não um fim. Ela é uma ponte para levar para algum lugar. Ela é uma ferramenta para fazer alguma coisa acontecer. Ela é uma estrada, não um destino. História é uma estrada, não um destino. Então, quando eu conto uma história pra pessoa, não pode ser uma história que eu fico assim, tá, e daí? Não me levou pra lugar nenhum, só perdeu meu tempo. E a grande, absoluta maioria das marcas hoje não sabe contar histórias. Porque eles são um fim em si mesmo. Eles existem pra si próprio. Não sabem criar, né, essas pontes pra coisas mais relevantes. Então, qual é a diferença entre um amigo que fala o seguinte: ano passado eu fui pra Europa, pra Paris, e eu conheci um cara que me levou pra um castelo, e foi muito legal. O cara tinha vários champanhes caros lá, me apresentou pra família dele, depois a gente saiu pra andar de iate, e a gente curtiu o dia inteiro. Não, se eu te contar, cara, tinha um DJ, o melhor DJ do mundo, tava tocando lá naquela festa. E aí, tinha modelos na volta. Era um lugar paradisíaco. Assim, eu tentei bater umas fotos no celular, mas a foto não faz jus a quão incrível foi aquele dia. Pra mim, melhor dia da minha vida. Tá bom, ouvi sua história. Aí chega no final eu fico assim, ó. E daí? E daí? Não, é só isso. Só pra você saber o que aconteceu comigo. Tá bom, mas o que vai fazer diferença na minha vida saber o que aconteceu com você? Percebe? Isso é uma história que não me leva pra lugar nenhum. É uma história onde quem conta esse tipo de história é visto como quem? Alguém orgulhoso, alguém snob, alguém que quer contar vantagem, quer mostrar como foi maravilhosa a sua viagem pra Europa. Parabéns! Que bom que foi boa a sua viagem pra Europa. Fico muito feliz por você. Mas assim, morreu aí mesmo, né? E aí, agora pega essa mesma história e no final e pega a mesma história, só que em vez dela acabar, no final tem a seguinte frase: por que eu tô contando essa história pra você? Por que eu estou contando essa história pra você? Agora essa pessoa vai me dar uma moral dessa história que ele viveu. Agora a história parou de ser um fim para se tornar um meio para um fim maior. Agora eu vou ouvir. Opa! E ele pode falar, sei lá, né? Tô inventando essa história agora, ele pode falar: eu encontrei lá o pai da família e sentei pra conversar com o pai da família. E ele falou o seguinte pra mim:
Tudo isso que eu tô vivendo aqui hoje, todo esse dinheiro que eu tenho é bom. Mas ele não traz de volta o meu filho que morreu ano passado. E que eu trabalhei a vida inteira para poder oferecer isso pro meu filho, mas não tive presente na vida do meu filho. E eu tava esperando chegar esse ano para eu me aposentar e finalmente poder conviver com esse meu filho. Só que ele morreu um ano antes. Os planos do destino eram diferentes. Então hoje eu tô aqui, olha esse pessoal feliz, todo mundo curtindo, mas aqui dentro eu tenho uma dor que não quer calar. Não faça isso, não cometa o mesmo erro. Não espere chegar no futuro para ser feliz. Você tem que ser feliz durante, porque você não quer estar no lugar que eu tô hoje. Outro mundo, outro impacto. Você percebeu a diferença? Nesse instante, ao invés de achar que a pessoa que está me contando a história é um snob, eu sinto gratidão, porque ele acabou de enriquecer a minha vida, contando algo que ele viveu. A diferença entre o orgulhoso e o generoso é a moral da história. Quando eu conto uma história bonita, ou qualquer coisa, qualquer história que não tem moral da história, eu tô sendo orgulhoso, eu só quero mostrar pro mundo o que eu vivi. Quando eu coloco, por que eu tô contando isso? E eu acrescento uma moral que agrega pra pessoa, eu passo a ser de orgulhoso para generoso. E a pessoa agradece. E ela conecta comigo. Repara que hoje, o mundo que a gente está vivendo é um mundo onde as empresas estão tão desesperadas para vender que não tem nem história, quanto mais moral da história. Ou seja, ela não está preocupada em agregar para mim antes de eu comprar dela. Ela só está preocupada em falar, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim. É um desespero. É um desespero para comprar de mim. E aí vira uma feira livre. E o mundo é um lugar muito mais triste com essa mentalidade de um querendo arrancar do outro, né? Então, o terceiro pilar é, qual é a moral da história? Toda história tem que ter uma moral. A história da Branca de Neve, a história dos Três Porquinhos, a história do dragão no Canyon. Toda história tem uma moral. Toda história que eu conto tem que ter uma moral. E quando você conta isso, a galera conecta no nível muito mais profundo. Tenta fazer stories, contando uma história e fala, por que eu tô contando essa história? Tenta fazer uma postagem no feed e coloca uma foto de uma coisa, conta um pouquinho da história e fala, por que eu tô contando essa história? E você vai ver a diferença brutal de resposta que as pessoas vão dar pra você. Brutal, é gritante a diferença. Quem me acompanha há mais tempo já deve ter aplicado versões diferentes disso, né? Eu nunca expliquei desse jeito que eu tô explicando hoje, mas já deve ter explicado e aí você sabe o que eu tô falando, né? Então, a diferença é muito grande. Então, o que eu ganho com isso? A moral da história tem que responder essa pergunta. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? É isso que eu tô te ouvindo, eu tô me perguntando isso. E se você conseguir me mostrar o que eu tô ganhando com isso, que normalmente eu não via, eu vou me conectar com você do jeito que eu não me conecto com outras pessoas. Aí, amigão, a coisa começa a virar de figura. Aí eu começo a liderar realmente uma tribo de pessoas que acreditam no que eu acredito e não só clientes que compram o que eu tenho pra vender. Poderoso isso, né? E eu sou tão encantado com isso porque isso é totalmente factível e realizável por você que tem uma loja de roupa pequenininha, tem uma boutique, você que tem um escritório de odontologia. Você tem noção que um escritório de odontologia não é um escritório, né? Uma clínica. Você tem noção que uma clínica de odontologia não trata dente? Trata vidas? Todo paciente que senta na sua cadeira, advogado, dentista, médico, salão de beleza, escola de inglês, toda pessoa que senta na sua frente tem uma história para contar. Como é que você está ouvindo essas histórias e replicando essas histórias para os seus clientes, para sua audiência? Contando histórias não só suas, mas de outras pessoas que vivem os mesmos valores que você acredita. Empresas vendem coisas, marcas vendem valores. E você tem que ser uma máquina de contar história que reforçam os valores que você acredita. Todo mundo que senta na sua frente tem uma história. E se ela foi embora e não contou um pouquinho da história dela, talvez você nunca mais vai ter essa oportunidade. Você tá mais pobre e ela tá mais pobre também, porque perdeu a sua oportunidade. Então, o que eu ganho com isso? Fechou, gente? Vamos encerrar?
Galera, 2 horas. Acabamos de bater 2 horas ininterruptas no Instagram. Eu tô com um medo gigante desse Instagram cair daqui a pouco. E se cair, não tem como salvar. Já aconteceu no passado, tá? Então, quem tava vivo, viu. Eu vou tentar deixar o replay, mas se cair e perder, não vai ter replay, tá bom? Só quem tava aqui ao vivo, viu. É o que a gente conversou hoje, tá bom? Vamos recapitular os 3 pilares? Número 1, começar pelo meio. Número 2, dar detalhes. Tive uma ideia agora aqui. Número 2, dar detalhes. E número 3, qual a moral da história? Ok? São os 3 pilares. Não conte histórias para vender. Conte histórias para conectar. Não conte histórias para vender. Conte histórias para conectar. Esse é o objetivo, essa é a visão, essa é a estratégia que a gente tem que ter, tá? E quando eu crio uma conexão, fatalmente mais tarde a venda vai vir. A venda vai vir. Mas eu não foco na venda. Eu foco em trazer pessoas que pensam como eu penso. Certo? Última frase do dia, vou dar para encerrar agora. É uma frase de Napoleão Bonaparte. Comecei contando a live de hoje de Napoleão Bonaparte e vou encerrar, né, de Napoleão Bonaparte, que foi um grande general, um grande estrategista, um dos maiores da história moderna. E ele tem uma frase muito profunda que tem tudo a ver com histórias. E eu quero encerrar com essa frase, convidando você, se você curtiu, comenta uma nota de 0 a 10 aqui, gente, pra Magic Morning de hoje, como contar histórias. Na verdade foi um curso, né, de como contar histórias, um curso. Melhor que muito workshop pago, muito melhor que muito workshop pago. Então, comenta uma nota de 0 a 10 aqui, encaminha isso pra alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Vamos ver se o replay vai ficar no ar, né, pra galera poder assistir. E a frase, eu era encerrar, de Napoleão Bonaparte é: a verdadeira morte é viver uma vida escondida em glória, onde se morre um pouco a cada dia. Cara, olha a profundidade disso, eu vou ler de novo, tá? A verdadeira morte é viver uma vida escondida em glória, onde se morre um pouco a cada dia. Napoleão Bonaparte. A verdadeira morte não é o coronavírus, não é o deixar de respirar, não é sair desse mundo. A verdadeira morte é morrer em vida. Morrer uma vida onde eu não cumpri o propósito que eu tenho. Uma vida em glória, ou seja, onde eu tomei ações que não trazem glória, trazem vergonha. Onde eu quebrei os meus valores. Onde eu me vendi por dinheiro. Onde se morre um pouco a cada dia, porque a cada dia eu tenho uma comprovação que eu não estou fazendo o que eu tinha que para fazer. Que a gente possa lembrar dessa frase do general Napoleão Bonaparte nos nossos dias, e a gente possa contar histórias para as pessoas que inspirem elas a viverem os seus valores, viverem aquilo que elas acreditam, e talvez, se elas acreditam na mesma coisa que você, se conectar com você para junto vocês fazerem diferenças juntos. Ok? Beijo pra você, gente. Tudo de bom. Amanhã às 8 horas estou de volta pra Magic Morning número 41. Manda esse replay pra alguém que é importante pra você. A gente se vê amanhã. Um abração. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.